16 semanas já estudando programação do absoluto zero. Nessa semana aprendi coisas novas, fiz muitos desafios, esquentei muito a minha cabeça aí praticando lógica de programação. Então eu vou mostrar para vocês alguns detalhes nesse vídeo. E você já sabe, se você quer acompanhar a jornada de alguém que começou do absoluto zero, se inscreve aqui nesse canal, porque toda semana eu posto um vídeo contando como é que foi a minha semana de estudos. E hoje é o primeiro dia, galera, e eu parei aqui para poder resolver esse desafio. Cara, os desafios do Nitro são complicados, mano. Para resolver isso aqui, eu tive que primeiro pesquisar o que é enésimo, cara. Eu nem sabia o que era isso aqui. E aí tive que quebrar a cabeça primeiro com isso aqui para depois pensar em código. E aí aqui ele me pede para digitar um número. Então eu vou tentar explicar esse algoritmo para você. Eu tô com uma condição aqui que eu inicio esse resultado com o valor de número 1. E aí eu estou pedindo a entrada. A minha entrada ela tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 30. E aí ele vai iniciar esse laço de repetição. O resultado está começando com o valor de número 1. Então se eu digitar 3 aqui na entrada, seria 2 elevado a 3. E aqui no código fica dessa forma. Eu começo com o valor 1, então 1 vezes 2. No caso, esse 3 vai ser o número de vezes que isso vai se repetir. Só para ficar claro. Então eu comecei com o número 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Então agora aqui eu tenho 2. Aí vai repetir uma vez, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Então aqui no resultado eu vou ter agora o número 4. Já repeti duas vezes. E agora 4 vezes 2 é igual a 8. Então aqui no resultado eu vou ter o número 8 e já repetiu 3 vezes, que foi o número que eu digitei aqui, ó, na minha entrada. E ele não vai repetir mais, porque a condição é o seguinte aqui do laço de repetição, que esse i ele tem que ser menor do que o número que eu digitei. Já repetiu no caso aí a quantidade de números que eu digitei, então ele vai parar de repetir, né, o laço de repetição. E aí aqui eu estou imprimindo o valor. Então o valor de 2 elevado a 3 é 8. Então o algoritmo ficou assim, eu fiquei meio bugado na hora de explicar, mas acho que você conseguiu entender. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você me seguir, porque lá eu consigo ter um contato mais próximo com você. Eu posto muito vídeo lá sobre motivação, posto algumas coisas nos stories, o que eu estou aprendendo no momento, as decisões que eu estou pensando em tomar. Então, se você tem interesse em programação, nessa minha jornada, nessa minha rotina, me segue lá, porque no meu Instagram a gente tem um contato muito mais top. E hoje é o segundo dia, eu aprendi sobre a questão dos vetores, como funciona ali na parte de alocar os elementos na memória, qual o custo de cada operação. Eu aprendi ali sobre os vetores estáticos e dinâmicos, que aí vai depender da linguagem. E no caso do C++, é um vetor estático e em JavaScript, por exemplo, é um vetor dinâmico. E esse assunto foi mais para a questão de competição e de entrevistas, mas o Mikael ele meio que falou assim que no dia a dia isso aqui é meio que ignorado, mas pode acontecer do meu programa ele ter um gargalo ali na memória e talvez o problema seja porque dessa implementação de vetores dinâmicos da linguagem. Então é interessante eu dar uma pesquisada, depender da linguagem que eu queira trabalhar, para ver como é que funciona essa questão. E hoje é o terceiro dia, eu passei 1 hora tentando resolver o problema do número inverso que tem lá no curso Nitro, né? E basicamente eu tenho que construir um programa que quando um número for digitado, ele mostre o inverso. Tipo assim, se eu digitar 10, ele precisa me mostrar menos 10. Se eu digitar 50, ele me mostra menos 50. Se eu digitar menos 30, ele me mostra menos 30. Você já entendeu? E assim, cara, desde ontem à tarde eu estou pensando como fazer isso aqui e até agora eu não consegui. No VS Code funciona de boa. É igual tô mostrando nessa foto aqui para vocês. Eu digito o número e ele me mostra o inverso. Só que na plataforma do Nitro, eles têm um próprio compilador, acho que é compilador que se fala, mas eles têm o próprio deles lá, então eu posso fazer o meu código e colocar para executar. E eles têm alguns parâmetros, né, que tem que passar nos testes. E na plataforma diz que meu programa não gerou nenhuma saída. E cara, que dor de cabeça isso aqui. Eu espero que eu consiga resolver logo isso aqui, porque fiquei um pouco travado. E hoje eu saí do trabalho mais cedo, eu precisei ir no médico porque eu estou sentindo uma dor no ombro. Na verdade, eu sinto essa dor desde fevereiro de 2022. E isso foi porque eu passava horas usando o notebook e eu sentava em uma cadeira de cozinha, né? Quem nunca? E assim, galera, naquele tempo, em 2022, eu ainda nem estudava programação. No começo de 2022, eu ainda morava lá na Bahia. Então,
eu nem ligava muito para essa dor que eu sinto aqui no ombro, e quando eu vim aqui morar em Santa Catarina, eu não estava usando tanto o notebook, ficava mais assistindo e tal, então não estava me atrapalhando tanto assim essa dor. Só que agora, estudando, ficando muito tempo no notebook, não só para estudar, mas ó, a questão da faculdade, a questão do YouTube também, então eu preciso ficar horas aqui às vezes. E isso está me incomodando e eu quis resolver, eu quero resolver, porque essa dor não pode ser um empecilho para que eu consiga alcançar o meu objetivo aí, que é de ser programador. Então eu fui no médico, ele me deu alguns toques. Eu já estava querendo investir em uma cadeira, tanto que eu já tinha postado nos stories, acho que em janeiro, duas opções, né? Uma cadeira presidente e uma cadeira gamer. E aí agora eu resolvi realmente investir esse valor aí em uma cadeira para me ter mais conforto e parar com essas dores. Ele também me sugeriu que eu comprasse um mouse daqueles vertical. Vou pedir para ele te colocar a foto aqui de um mouse vertical para você ver o mouse que eu estou falando, caso você não saiba. E também ele me disse que eu preciso exercitar essa musculatura. E aí ele me sugeriu academia, só que eu não consigo ir praticar musculação agora por conta do tempo, por conta dessa rotina. Mas também ele me sugeriu fazer na questão aí dos elásticos, né? Comprar uns elásticos e fazer alguns exercícios. E eu também já estou praticando algumas coisas em relação a alongar essa musculatura e já está fazendo um efeito bem legal. Então acho que quando a cadeira chegar, ela chega essa semana, provavelmente no próximo vídeo eu já vou fazer o vídeo aí já na cadeira nova. E eu acredito que já vai melhorar bastante as minhas dores aqui. E falando em cadeira, falando em vídeo, eu comprei esse monitor novo, esqueci de falar, para falar isso no começo do vídeo. Mas eu comprei esse monitor, antes eu utilizava uma TV aqui enorme e as cores dela era bem amarela, era horrível de estudar, cara, horrível, horrível. Eu via as cores assim, tudo muito sem graça, assim. Se você ver meu vídeo anterior, você já vai ver que era horrível a cor e agora, pô, agora tá bem massa, agora dá prazer mais ainda de estudar, eu consigo ver as cores, principalmente no Notion lá quando eu faço os meus resumos. E eu gravei um vídeo, eu fazendo um unboxing desse monitor, vou postar, não sei quando, mas eu vou postar, se caso eu já tiver postado eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E quando eu cheguei em casa do médico, eu fui tentar fazer o desafio e eu consegui resolver, né? A minha mente estava mais clara e aí eu fiz ali a solução do problema e meu algoritmo ele passou lá em todos os testes e ficou desse jeito aqui, nada a ver com a coisa que eu tinha feito no começo do vídeo, mas ficou da hora, pelo menos passou lá, eu consegui pegar a linha de raciocínio do que era para fazer e consegui executar. E também, como eu já estava no embalo, eu consegui fazer mais dois desafios, tipo, um atrás do outro, assim, em menos de 1h30 eu consegui fazer mais dois. E foi muito massa. E hoje é o quarto dia e eu fiz um resumo sobre o assunto de estrutura de dados em relação a vetores. Eu assisti a aula e já fiz o resumo também sobre a questão das strings. E aí também na questão de estrutura de dados, né, em relação às strings ali. Eu aprendi sobre strings mutáveis e strings imutáveis. O custo de memória que cada alteração tem a depender do tipo de linguagem de programação que eu estou utilizando. E no quinto dia eu estudei sobre listas encadeadas, depois de ver muita gente falar sobre isso aqui, agora pelo menos eu estou tendo o primeiro contato. E hoje eu aprendi como funciona ali na memória, né? Foi muito interessante a diferença dela para os vetores, né? Na hora de alocar uma variável, esses valores eles são alocados aleatoriamente. E nos vetores isso fica alocado sequencialmente, o que pode ser um problema a depender da escala do meu código. Pô, e é muito massa aprender essas coisas, né? Quando o Mikael ele fala em questão de escala de código, de você construir um código que possa ser escalável, de fácil alteração, isso me faz ter a percepção assim de que do tipo de programador que eu estou me tornando, entendeu? Não apenas um cara que escreve código e bota para funcionar, mas que pensa em toda a questão ali de uma estrutura, de ampliação, de manutenção e tá bem massa. Eu aprendi sobre o custo de operação na lista, se for para iniciar, substituir, remover um elemento, qual o custo que isso vai me ter. Aprendi sobre essas coisas. Aprendi também sobre o tipo de lista, lista duplamente encadeada, lista encadeada, o assunto assim bem massa mesmo. E aí eu percebi lá na plataforma que tem outro módulo só falando sobre isso. Então acho que ainda vai vir muita coisa para que eu possa aprender. E hoje é o sexto dia, galera, e eu fui fazer a prova café com leite do Nitro. E é a prova mais fácil que tem, por isso que o nome é café com leite. E cara, eu sabia até como iniciar, sabia como colher os dados ali e estava pensando em uma forma de colocar aquilo ali no código. Mas eu não sabia como finalizar o código e entregar aquilo que a questão ela estava me pedindo. Eu tentei 1h30 e não consegui fazer. Tentei de várias formas, vi alguns vídeos, pesquisei alguns termos na internet, aquilo que eu não sabia, mesmo assim eu não consegui. É como, tipo assim, se eu não tivesse aprendido alguma coisa.
não estava encaixando. Eu pensava em algumas coisas e sempre ficava faltando alguma peça. E aí eu postei isso nos meus stories lá do Instagram. E o Cadu, ele trabalha lá na Congênio, né? E ele me segue e ele me deu um toque. Ele falou assim que era para mim assistir o módulo sobre vetores e matrizes. E eu nem sabia que tinha esse módulo, né, lá no curso. E ele falou que era para mim assistir esse módulo, queria abrir mais a minha mente para poder resolver aquele desafio. E eu ainda não tinha chegado nesse módulo, mas aí eu vou avançar nesse módulo aí na próxima semana. Vou começar a estudar para poder resolver essa prova aí. Então, galera, essa semana foi muito show, muito desafio, muita coisa nova aprendendo. Tô muito orgulhoso da minha evolução, tô gostando demais. E aí fechamos 16 semanas estudando programação do zero. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até o final, comenta aí. Bolo de chocolate, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal e a gente se vê na próxima semana.